Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso Caminho Verde. E hoje estamos aqui com a doutora Rafaela da Rosa, que vai nos falar um pouquinho como é que a cannabis tem auxiliado tantos pacientes aí na odontologia. Doutora Rafaela, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conversar um pouquinho conosco a respeito desse tema. Mas antes da gente entrar no tema específico da cannabis, conta um pouquinho pra gente a sua história, como que você, dentista, chegou na cannabis, né? Que é um caminho diferenciado no mínimo. Sim, olá, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigada. É sempre muito bom, né, ter uma voz para contar não só essa história, mas também contar como que a cannabis pode ajudar muitas pessoas, mesmo dentro do âmbito odontológico, que para muitos é uma grande novidade. E a cannabis entrou na minha vida bem antes de aqui no Brasil começar a ser legalizado, vamos dizer assim, né, o uso para uso terapêutico. Em 2014, a minha mãe teve um câncer no pâncreas e ela ficou bastante assim debilitada no sentido de ficar sem fome, sem apetite, de ter muitas dores e muita dificuldade para dormir. E na época os únicos cuidados que a gente poderia ter realmente eram paliativos, né? Porque é um tumor bastante violento, agressivo e letal. E aí, no caso, a cannabis ainda era desobediência civil, né? Muitas famílias passaram por isso. E, de certa forma, essas famílias que passaram por isso né, de maneira muito brava, que nos trouxeram até aqui, né? Esse movimento é um movimento popular. E na época com a minha mãe não foi diferente, em desobediência civil, eu pude oferecer para ela, né, flores para vaporização. No caso, minha mãe tinha um pouco de preconceito com baseado, com cigarro de maconha, então ela falava que ela não queria virar uma maconheira depois de velha. E aí eu tive que botar lá as flores num bong, fazer uma coisa meio diferente, assim, para ela se sentir mais confortável. E aí ela deu lá as bongadas e ela conseguiu comer um peixe, depois um sorvete, depois dormiu durante uma tarde inteira, o que foi esplêndido, né? Porque não acontecia há algumas semanas. Quando ela acordou, ela virou para mim e falou assim: próxima vez tem que ser um pouco menos. E aí, então, de fato, ela acabou virando uma maconheira depois de velha. E foi dessa forma que eu pude perceber que essa planta poderia oferecer conforto, oferecer qualidade de vida. Eu comecei a acompanhar as pesquisas que eram mais fora, né, do Brasil na época ainda. E acho que por uma questão de algoritmo, né, de tanto eu ler sobre isso e tal, quando eu abri um curso de especialização em cannabis medicinal, embora eu não concorde tanto com o termo, né, porque na verdade a gente estuda o sistema endocannabinoide, que é super complexo, mas daí apareceu para mim esse anúncio sobre essa especialização e eu fui me informar se dentista podia fazer. E sim, podia, era para toda a área da saúde, veterinários, psicólogos. Na minha turma tinham 10 médicos e eu, mas de toda forma eu pude fazer. É um curso bastante extenso, né, de 420 horas. E foi muito enriquecedor poder estudar com vários médicos, porque eu acabei tendo a oportunidade de conhecer realmente o sistema endocannabinoide a fundo e várias outras condições onde os indivíduos podem se beneficiar, né, com o tratamento com a cannabis, não só no âmbito odontológico. E eu tive vamos dizer assim, eu consegui entender no meio disso, né, aprendendo o que todos aqueles acometimentos têm em comum, o que todos os indivíduos com esses possíveis alvos terapêuticos, né, da cannabis têm em comum, é o dentista. Porque eu tenho pelo menos um paciente com cada uma daquelas condições que eu fui aprendendo, sabe? Então, foi muito enriquecedor, né? Essa é uma história muito, vamos dizer assim, longa, né? Que começou lá atrás e que eu ainda hoje sigo entendendo aos poucos, ligando os pontos aos poucos de como as coisas foram acontecendo.
É bacana você ter falado essa parte de estar sempre estudando, porque é um ramo novo, né? É uma área que, por mais que a planta é milenar, ela sempre foi utilizada, mas por conta da proibição, então houve um vácuo aí nas pesquisas, houve um vácuo em todo o entendimento da planta que está retornando agora. Então, ainda estão sendo realizadas pesquisas, entendimento, né? Importante frisar aqui que a doutora Rafaela, ela estudou tanto sobre essa planta e foi testando as aplicações na odontologia. A doutora Rafaela é uma das professoras do nosso curso de extensão e ela fala justamente essa abordagem da cannabis dentro da odontologia, que é algo relativamente bem novo, né? Mas tem crescido muito aí com o tempo. E por falar nessa aplicação da odontologia, no curso você explica várias formas, né, de utilização da cannabis dentro da odontologia. Mas nós sabemos que muitas pessoas, quando fala de ter que ir no dentista, a pessoa já fica apavorada, né? A cannabis, ela pode auxiliar, antes mesmo da pessoa chegar no dentista, ela pode auxiliar nessa prévia, digamos assim? Ela auxilia muito. Na verdade, dentro da odontologia, né, nós adotamos um termo de modulação do paciente odontológico, né? Então, quando a gente fala de terapia com cannabis, a gente fala muito em modulação, né? Modulação de sono, modulação de dor. E nesse caso, a gente fala de modulação de comportamento mesmo. E essa modulação de comportamento, ela viabiliza o atendimento odontológico. E viabiliza de fato, né? Porque quando a gente tem lá um paciente fóbico, um paciente ansioso, ele é um paciente que senta ali na cadeira para fazer o procedimento, já pensando na hora de acabar, e aí ele se espreme inteiro na cadeira e ele fica tipo super contraído. Depois ele tem muitas dores por causa daquela tensão, daquela contração. Então, realmente viabiliza o procedimento, né, de uma maneira mais segura, porque nós, cirurgiões dentistas, quando estamos em atendimento com um paciente que é colaborativo, que abre a boca, que fica de boa, que está relaxado, a nossa assertividade se torna muito maior, né? O tratamento sai de uma maneira mais fluida, vamos dizer assim, e o paciente também vai ter um pós-operatório muito melhor. E a cannabis nos dá essa oportunidade, diferente, né, da maneira convencional de fazer isso, porque nós já temos, né, com essa história dos pacientes fóbicos, é uma história muito antiga na odontologia, né, a odontologia mecanicista, uma odontologia que antes nem anestesia tinha, né, eu tenho inclusive no meu consultório um quadro, assim, que é dos Três Patetas, sabe, tipo, fazendo uma extração totalmente roots, assim, e aí, a gente tem várias técnicas de sedação, né? Sedação trazendo um médico anestesista, sedação consciente com óxido nitroso e até mesmo o uso de benzodiazepínicos que existe, né, em alguns consultórios e que eu mesma lá atrás fazia, de quando o paciente chega para fazer um procedimento mais longo, dar ali um medicamento na recepção, esperar fazer efeito e tal. Com a cannabis, a gente consegue fazer isso entrando algumas semanas, inclusive, antes, né? Porque a gente sabe que os produtos à base de cannabis, eles vão, além de eles demandarem, né, uma titulação específica e individual, né, para cada paciente, eles vão chegando no auge, né, do potencial da sua ação, ali depois de pelo menos umas 2, 3 semanas. E quando a gente consegue fazer isso com o paciente, ele chega com um humor diferente, né, menos tenso, dormindo melhor, feliz com todos os efeitos adversos desejáveis, inclusive, que essa viabilização do tratamento com cannabis traz para a vida dele. E muitos dos pacientes, inclusive, querem continuar usando a cannabis depois, né, por terem conhecido outros alvos terapêuticos que foram assertivos na vida deles, assim, é muito interessante isso. E mesmo quando a gente precisa ainda entrar com outros métodos de sedação, né, por exemplo, faz um nitroso, mesmo tendo feito a modulação com cannabis, a gente acaba precisando usar muito menos. A quantidade, né, do que a gente usa dos outros sedativos acaba sendo muito menor
quando esse paciente já chega modulado previamente com a cannabis. Além do que, ele vai estar modulado também a questão de resposta inflamatória, né? Porque é um excelente anti-inflamatório, não interferindo aí na regeneração tecidual. Então, ele já chega assim, ele já chega com o limiar de dor dele mais equilibrado, né? Porque a gente sabe também que a cannabis acaba sendo um modulador importante de dor. Então, é a forma mais interessante e rica, assim, com a qual eu já tive contato no meu consultório, e isso que eu prezo muito por uma odontologia humanizada, né? Então, eu busco muito essas ferramentas, né, de lavanda, aromaterapia, música, luz, tudo é feito para o paciente relaxar, mas a cannabis tem sido realmente a minha principal aliada. Isso que você falou de tratar o paciente para uma ansiedade pré-consulta, digamos assim, você trata o paciente por uma causa, ele acaba melhorando de outras, né? Como você mesma relatou. E isso é interessante, eu queria que você explicasse um pouquinho por que isso acontece de fato, né? Só para relembrar quem já viu esse tema e quem não viu, aprender um pouquinho. Bom, isso acontece de fato porque o mecanismo, né, pelo qual a cannabis pode proporcionar essa modulação de comportamento é agindo no sistema endocannabinoide, né, dos pacientes. Temos super complexo, ao invés de ele acompanhar o movimento do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, né, ao invés de ele acompanhar essa troca de informação entre os neurônios tradicional e que já foi amplamente estudada e que a gente pensava que era a única forma com a qual os nossos neurônios se comunicavam, né, em uma só direção, a cannabis trouxe pra gente essa lição, né, que nem mesmo o nosso corpo a gente conhecia direito, e o sistema endocannabinoide ele trabalha de forma retrógrada. O que significa isso? Que ele se liga lá no final da comunicação entre os neurônios, quando ele percebe que existe alguma desordem nessa comunicação. Então, ele está lá presente em todas as comunicações do nosso corpo, todos os sistemas, e no momento que ele identifica que existe alguma troca de informação ali trabalhando em deficiência ou em hiperatividade, ele se liga, né, ele aciona e manda um recado lá para o começo daquela comunicação, né, seja para pisar um pouquinho no freio ou para pisar um pouquinho no acelerador. Então, quando a gente faz essa modulação com a cannabis para viabilizar o atendimento odontológico, a gente não consegue destinar esse produto, né, à base de cannabis, só ali naquela comunicação que gera ansiedade no paciente. A gente destina esse produto no sistema endocannabinoide daquele paciente. E na hora que o sistema endocannabinoide dele liga, né, ele vai acabar corrigindo todas as outras desordens, todos os outros desequilíbrios. Então, se aquele paciente está dormindo mais ou menos, o sono dele vai melhorar. Se ele está um pouco falta de concentração, a concentração dele tende a melhorar. E eu já tive vários outros casos, assim, de o paciente relatar assim, nossa, a minha psoríase sumiu, a minha pele mudou, eu tenho endometriose e a minha dor desapareceu. Assim, ou até de o marido da paciente vir no meu consultório e falar, eu também quero tomar, sabe? De tudo acontece, né? E a gente fala que são realmente os efeitos adversos desejáveis da cannabis, o que muitas vezes é comentado de uma maneira meio pejorativa, talvez. As pessoas que não conhecem muito, não entendem, falam assim, mas é uma panaceia, funciona para tudo? Funciona para quase tudo. Uma das premissas que nós, estudiosos da cannabis e do sistema endocannabinoide, temos é da individualização, né? Quase todas as pessoas que vocês forem parar para ouvir, que falam de cannabis, que falam de sistema endocannabinoide, essas pessoas, nós fomos obrigados, através desse conhecimento, a individualizar, não o tratamento, mas a pessoa, né? Enxergar os nossos pacientes como indivíduos únicos, como eles são, né? Porque o sistema endocannabinoide, ele traz várias lições pra gente, né? E uma delas é realmente parar, não tem como mais ter
um receituário igual para todo mundo, né? Imprimir aquela mesma coisa e tratar daquele mesmo jeito. E dessa maneira, né, a gente vai aprendendo a tratar esses pacientes de uma maneira individualizada e vai entendendo o quanto mais de benefícios a gente vai podendo dar para esses pacientes. Então, realmente parece que funciona para muitas coisas, né? E a razão é pela qual que isso acontece é que o sistema endocannabinoide ele está conectado, orquestrando o nosso corpo inteiro. Existe uma analogia, né? Que é muito maravilhosa com relação ao maestro, né? Que a música só toca se ele tá ali orquestrando tudo e o sistema endocannabinoide, a gente sabe hoje em dia que ele é sim o maestro, né, da nossa orquestra e inclusive o sistema nervoso central, o qual a gente imaginava que era quem comandava o negócio todo, ele responde, ele é um escravo do sistema endocannabinoide, né? Então, o sistema endocannabinoide, na verdade, ele modula todos os outros sistemas, né? Não é só o sistema nervoso, mas por isso que quando o paciente faz uso do óleo, por exemplo, ele melhora de tudo, porque modula praticamente todos os sistemas, né? Exatamente. E não existe nada assim que a gente conheça, né, de que o paciente possa tomar, ingerir, de fármaco, assim, que tenha esse efeito, né? Porque normalmente os fármacos eles vão ou botar para cima ou botar para baixo, né? Ou inibir uma atividade ou potencializar alguma atividade. Já o sistema endocannabinoide, quando a gente bota a cannabis, né, ali como uma linha terapêutica para o nosso paciente, não necessariamente a gente vai estar potencializando algo ou inibindo algo. A gente sabe que se tiver funcionando em hiperatividade, ele vai trazer para o meio, e que se tiver funcionando em hipoatividade, ele também vai trazer para o meio. Então é algo assim muito valioso. A mágica da cannabis, é uma mágica, entendeu? É assim, nem para cima, nem para baixo, é o equilíbrio. Então, é realmente uma oportunidade que a gente está tendo, né, de tratar os nossos pacientes com uma medicina muito antiga, milenar, como tu bem falaste no começo, mas com uma ciência muito nova, com as melhores armas, né, que a gente pode usar, hoje em dia a gente tem as melhores armas para falar de cannabis que já houve na história, que é de fato entender o mecanismo pelo qual ela funciona, né? Aonde que ela se liga, o que que ela faz. E claro, a gente segue descobrindo muitas coisas, né? Agora, recentemente, teve o congresso, o maior congresso, né, de cannabis medicinal que teve agora lá em Salamanca e várias novidades foram trazidas, inclusive, por exemplo, que o 2EG, ele fica armazenado em vesículas, coisa que nós até então, que eu falo em muitas aulas, tem vários vídeos meus falando isso, que a diferença de um endocannabinoide para um neurotransmissor é que eles não ficam armazenados em vesículos e são produzidos por demanda. Pois muito que bem, o 2AG fica armazenado em vesícula. Então agora ele seria um neurotransmissor retrógrado e não um neuromodulador, ou tudo junto. Mas é uma constante atualização, né? E isso é muito interessante, porque daí a gente tem assunto, né? Que não acaba mais. E muda muito rápido, né? Porque, imagina, tantos cientistas hoje pesquisando sobre o sistema endocannabinoide que, vamos falar aqui, é novo se for ver, né? Pela história aí, foi descoberto na década de 90. Então, você sabe muito pouco, né? Por mais estudos que já tenha, mas ainda tem muito a ser descoberto, né? Cada dia é uma caixinha de surpresa. E falando da cannabis na odontologia, se ouve muito sobre cárie, sobre placa bacteriana, né? E a cannabis, por ter essa atuação tão grande aí no sistema endocannabinoide, é possível tratar uma placa bacteriana, a cárie, com a cannabis também? Felizmente, sim. Na verdade, o que aconteceu, né, que tem acontecido, é que muito do que nós temos tido a oportunidade de trazer
o âmbito odontológico com relação à terapia com cannabis, né? Veio através de estudos farmacológicos, realmente, né? De entender a ação dos canabinoides, né? Em determinados grupos de celulares, vamos dizer assim, né? E aí trazer isso para dentro do ambiente odontológico naquela pergunta bem científica, né? Bom, se funciona assim, muito possivelmente vai dar boa isso daqui, né? E aí dessa forma, por exemplo, quando a gente pensa em cárie e também doença periodontal, né, que são aí condições ligadas ao acúmulo de placa bacteriana, né? Os estudos que foram iniciais, assim, que foram feitos, foram quase que empíricos desse tanto, assim, ao ponto de pegar o CBD e colocar lá no jato de bicarbonato e comparar quando é só o jato de bicarbonato. Então, juntar ali, né, o químico com o mecânico e ver qual das duas opções desmanchou mais a placa, deixou mais liso aquele meio, né? E aí, nessa pesquisa que eu tô te falando especificamente, quando foi usado o CBD junto ali com o jato, teve um melhor resultado. Então, isso já é uma boa justificativa para a gente estar usando isso no consultório mesmo para fazer uma profilaxia, né? Em outros estudos comparando os canabinoides com o produto que é considerado o produto padrão ouro, né, para fazer controle de placa, né, e na cavidade bucal, mostrando resultados até melhores. Sendo que quando a gente fala desse produto padrão ouro, é um produto que a gente fala para orienta o paciente que não use mais do que 10 dias, porque ele é um produto que traz alguns efeitos que nós não queremos, efeitos adversos indesejáveis, como manchamento de dentes, descamação de mucosa, e a gente teve aí os canabinoides tendo um resultado melhor do que o produto padrão ouro e sem esses efeitos, podendo ser usado de forma contínua. Então, quando a gente pensa em um paciente que tem alto risco a cárie, pode usar de forma contínua. Um paciente que realmente tem doença periodontal, usar de forma contínua, né? Então, são inúmeras vantagens, né? E isso acontece porque hoje em dia nós já sabemos que existem receptores do sistema endocannabinoide em vários grupos celulares que são essenciais para o funcionamento adequado, saudável do meio bucal, né? Nas células que são responsáveis por manter a nossa gengiva, o nosso tecido mole em dia, nas células que são responsáveis por manter a nossa remodelação óssea, que é constante, né? Acontecendo de maneira equilibrada. Então, tem receptor do sistema endocannabinoide na boca inteira, nas glândulas salivares. Então, nós temos hoje canabinoides que nós sabemos que eles inibem a atividade da glândula salivar e tem canabinoides que estimulam a atividade da glândula salivar. Então, a gente pode tanto deixar o paciente com a boca mais seca, quanto estimular a salivação. E então, é maravilhoso, né? Assim, não tem nada que seja tão versátil. É uma ferramenta que realmente a odontologia precisa abraçar e os cirurgiões dentistas têm a obrigação de entender, pelo menos, como que o sistema endocannabinoide funciona, né? Porque muitas das vezes a gente vai se deparar aí com pacientes aonde a única ferramenta que vai ser capaz de oferecer para ele uma melhora realmente em alguma dessas condições vai ser isso. E o uso tópico, né, de canabinoides para o controle da placa bacteriana, com certeza, se o paciente precisa de um uso contínuo, eu considero hoje em dia a nossa melhor opção, porque não tem efeito colateral adverso, né? Não tem nenhum efeito indesejável. É incrível. Benefícios colaterais, né? Benefícios colaterais, exatamente. E assim, esse pessoal que trabalha com cannabis, eu não sei por que exatamente. Eu não gosto muito de fazer suposições, mas eu tenho os meus palpites. Mas eles são muito criativos, né? Então, é uns produtos que saem magníficos, assim, né? Que eles têm gosto bom, apresentação boa, cheiro bom, jeito fácil de usar. É incrível. Então, hoje em dia a gente tem spray que o paciente leva no bolso, paciente que tem xerostomia, que tem mucosite,
spray com canabinoides que dá gostinho, sabe? Que é bom pro hálito. Tem enxaguante, tem pasta de dente, tem tudo já. Nossa, tá bem avançado nessa área, então. Bem avançado, né? É uma realidade. A odontologia, a cannabis na odontologia é totalmente uma realidade. E você comentou dos canabinoides, né, de uma forma geral, citou até o canabidiol, famoso, CBD, mas existem outros canabinoides específicos que podem melhorar as condições na odontologia também, né? Tem um estudo que fala do CBG atuando aí para quem tem uma probabilidade de perder todos os dentes. Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito disso, como que é essa atuação desse canabinoide específico, porque mais uma vez as pessoas ouvem tanto CBD, CBD, CBD e de repente aparece o CBG, né, o canabigerol, com uma ação magnífica dessa, mas não se fala tanto. Sim, o canabigerol, o uso tópico dele na odontologia, ele é realmente assim a nossa menina dos olhos, né? Porque ele tem ação bacteriostática, bactericida, antifúngica e ele acaba que pode ser usado de forma contínua, né? Pode vir em várias apresentações, pasta de dente, enxaguante, spray, né? E ele faz um controle muito adequado do meio oral. Então ele vai controlar o pH, é um produto que deixa o pH neutro. Então nós sabemos que esses micro-organismos, eles que causam, né, a perda dos dentes, seja por cárie ou por doença periodontal, são micro-organismos que se proliferam de maneira a gerar uma patologia em ambientes que são ácidos. Então, o canabigeral, deixando o ambiente neutro, ele por si só já vai evitar que esses micro-organismos, né, se proliferem e se instalem ali, gerando essas patologias que vão levar à perda dos dentes. E além disso, ele pode, essa é uma característica que eu considero crucial, né, muito importante, de poder ser usado a longo prazo, de poder ser usado de forma contínua, né, sem trazer manchamento de dente, descamação de mucosa. Então, muitas vezes, existem condições específicas, por exemplo, de periodontite, né, que são diagnosticadas vamos dizer assim, no início de uma vida adulta, né? Periodontite ligada à genética, periodontite às vezes não tão no início de uma vida adulta, mas ainda com muita vida pela frente, por exemplo, mulheres na menopausa, né? Existe essa ligação. Então, esses pacientes, eles precisam de um produto que eles possam usar de maneira contínua, né? E a gente realmente não tinha esse produto. O que a gente costumava fazer era, por exemplo, fazer o paciente alternar 7 dias lá com o nosso produto padrão ouro, né? Que não pode ser usado de forma contínua, alternar aquele produto com outro produto rico em flúor, mas né, que não necessariamente ali com a clorexidina, e ficar alternando e fazendo esses controles, um controle difícil, né? Porque muitos desses pacientes, não necessariamente eles precisam ter uma quantidade absurda de placa. Muitos desses pacientes nem sequer a gente consegue ver a placa, mas aquela quantidade de placa, mesmo que invisível, já é o suficiente para causar uma perturbação ali, um processo inflamatório, aonde essa remodelação óssea fica prejudicada e ele acaba perdendo mais osso do que fazendo mais osso, e isso vai levando à perda dos dentes. Então, quando a gente tem um canabinoide como o canabigerol, que vai ajudar o paciente a ter esse pH neutralizado, controlar a proliferação dessas bactérias, né, e que o paciente pode usar de forma contínua, ele é um grandíssimo aliado, com certeza. Uma das patologias na odontologia, que é a úlcera aftosa, ela é tratada com esteroide, mas os esteroides têm esse problema de um tratamento de longo prazo, né? Como que a cannabis pode ajudar não só no tratamento, mas até esses efeitos adversos que os esteroides podem acarretar? Então, na verdade, a gente tem já, né, alguns trabalhos comparando, tá,
o uso de produtos com canabidiol, né, versus os produtos com esteroides. E nesses estudos, né, o que foi mostrado aqui, os canabinoides, né, o canabidiol especificamente, ele tem um tempo ali de cicatrização bem parecido com os esteroides. Em alguns casos, ele tem uma melhora na dor um pouco maior até do que os esteroides ali, um resultado melhor, né, na redução da escala de dor dos pacientes. Além disso, teve um estudo que analisou, porque esse estudo foi considerando as aftas recorrentes, os seres aftosos recorrentes. Então, ele analisou, inclusive, ali, além da cicatrização, né, o tempo, né, que ficou sem o paciente ter novas lesões, e o canabidiol também teve aí um resultado melhor do que os esteroides. Claro que essa consideração com relação ao uso contínuo, né, é sempre muito importante. A cannabis de uso tópico, assim como de uso sistêmico, né, a gente sabe que é um produto muito seguro para a gente estar fazendo aí um uso de longo prazo com os pacientes. Inclusive, existe essa característica bastante impressionante que mesmo depois de meses o paciente usando esses produtos, a gente começa a ver novos resultados positivos, né? Claro que existem casos de condições muito específicas onde a gente consegue ver isso, mas a cannabis, ela realmente tem essa característica, e os pacientes que têm essas úlceras fitosas recorrentes, eles acabam tendo esse benefício, né, de poder usar de forma contínua, não só no sentido de cicatrizar aquela úlcera que está ali naquele momento, mas no sentido também de prevenir, né, novos episódios. Uma outra situação interessante na odontologia, onde a gente tem adotado esse uso preventivo, né, isso baseado em literatura, por exemplo, na mucosite, que é uma condição que, por exemplo, quando nós temos aí pacientes que vão ser submetidos à radioterapia, a gente sabe que são pacientes que têm uma incidência altíssima, né, dessa condição. Então, nós temos recomendado que esses pacientes já comecem a fazer o uso, né, do seu oral care, vamos dizer assim, né, de pasta de dente, de enxaguante, até mesmo de spray, contendo ali, né, o canabidiol, e de preferência também o canabigerol, para evitar que essa situação ocorra, né, e isso já está relatado na literatura, que esse uso deve ser feito de maneira preventiva. Esses pacientes são pacientes que eles já passam, né, por muitas situações que não são tão boas, e aí quando a gente consegue descobrir novas ferramentas para trazer um pouco mais de conforto, né, e uma coisa tão simples, né, como simplesmente ter um canabinoide dentro do enxaguante bucal e conseguir livrar o paciente mesmo de ter uma ocorrência de mucosite, né? Então, é muito interessante e, como eu sempre falo, assim, o uso contínuo, né, é um grande aliado, e a certeza de que mal não vai fazer, né? Mal nenhum vai fazer. Muito pelo contrário, né? Exatamente. E falando também do bruxismo, porque o bruxismo, existe uma porcentagem muito grande da população, né, que apresenta o bruxismo, e a cannabis também pode beneficiar esses pacientes, né? Eu queria que você explicasse o que é o bruxismo, porque a gente ouve tantas coisas que, né, parece que existem vários tipos de bruxismo, e como que a cannabis pode auxiliar, então? Então, o bruxismo ele já passou por vários conceitos, né? O último consenso de 2022 conceitou o bruxismo como um comportamento, né? Uma atividade dos músculos da mastigação. Nem sequer depende de ter um contato de dente, né? Basta os músculos estarem ali contraídos.
sem ter uma função específica, né, acontecendo. E o bruxismo ele pode ser do sono ou da vigília, ou seja, acordados ou dormindo, né? Hoje em dia, o bruxismo da vigília tem sido, inclusive, mais preocupante do que do sono, porque a gente acaba passando muito mais tempo acordado. Uma característica importante com relação ao bruxismo é que a força exercida por esses músculos é uma força muito maior em magnitude do que a força exercida em qualquer uma das nossas funções, muito maior do que a força da mastigação, né? E nós temos aqui o masseter, que é um músculo muito, muito forte. Então, essa atividade, ela pode provocar fratura de dentes, né? E dependendo da condição desse indivíduo, porque a gente sabe que a manifestação de sintomatologia dolorosa, ela depende, né, de fatores biológicos, psicológicos e sociais, mas dependendo da condição desse indivíduo, essa atividade parafuncional, que é o bruxismo, ela pode tanto começar quanto exacerbar ou perpetuar uma dor orofacial e além, né, até estruturas associadas, né? Então, essa dor pode ir para a região cervical e pode se tornar algo muito incômodo realmente, né, para a vida desse paciente. Então, além de todas essas questões que a gente já comentou, de modulação de inflamação, modulação de dor, modulação de sono e essa tríade, né? E ainda tem a questão da ansiedade. Essas modulações, elas tornam esse paciente um paciente, vamos dizer assim, se ele está equilibrado, ele vai ser um paciente menos susceptível a ter a manifestação dolorosa. Então, a gente tem esse quesito, assim, vamos dizer, onde a cannabis pode atuar, né? E além disso, o bruxismo em si, a atividade, né? Na literatura, a etiologia, né, a causa assim, dessa atividade, ela é muito conectada a uma atividade inadequada do sistema nervoso central. Quando eu falo inadequada, é porque a gente sabe, por exemplo, que um sistema dopaminérgico, tanto em hiperatividade quanto em hipoatividade, pode fazer com os indivíduos terem as desordens motoras, né? E apresentar uma atividade parafuncional como o bruxismo, tá? E aí, o que a gente já sabe sobre a cannabis, né? Que ela, quando ela age no sistema endocannabinoide, o sistema endocannabinoide, ele age, né, nesses outros sistemas. A gente tem lá o endocannabinoidoma, sistema endocannabinoide expandido. Esse endocannabinoidoma, ele acaba equilibrando, controlando a atividade de sistemas como o sistema dopaminérgico, que é responsável pelo nosso controle motor, né? De sistemas como o sistema serotoninérgico, que é responsável aí, né, por controlar um pouco da nossa ansiedade. Então, e a gente viu aí já muito depois da pandemia, por exemplo, né, que o bruxismo da vigília teve um aumento super significativo aí pós-pandemia. E tem estudos, assim, eu já fiz uma revisão de literatura que tem estudos em todo canto do mundo. Eu achei estudo trazendo esse aumento da incidência do bruxismo aqui no nosso continente, achei lá no Japão, achei lá no todos Canadá, os continentes. Todo canto do mundo, isso é relatado. E é relatado com entrevistas e sempre os pacientes, os indivíduos, né, os entrevistados, os indivíduos estudados, linkando o estresse do isolamento social, o estresse da pandemia, o estresse das perdas, né, essa questão emocional, ao aumento dessa atividade parafuncional e também o aumento das manifestações dolorosas associadas a essa atividade parafuncional. Então, a gente sabe que quando a gente consegue usar a cannabis para modular o sistema endocannabinoide, a gente vai estar conseguindo ir lá na etiologia, né, no sistema nervoso central, através da modulação da atividade desses neurotransmissores, como dopamina, como serotonina, né, e vai conseguir agir também melhorando ali todas as questões que fazem aquele indivíduo ser um indivíduo mais susceptível à manifestação de dor, né? Porque vai melhorar sono, vai melhorar
a questão da modulação da dor mesmo, vai melhorar a disposição desse indivíduo a fazer uma atividade física, ele vai ficar mais receptivo, né, a, por exemplo, ir no nutricionista, cuidar mais da alimentação, porque a gente sabe que o que a gente come, né, tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo acaba influenciando a atividade do sistema endocannabinoide, né, ele é um sistema que influencia todo o nosso corpo, mas ele também é influenciado por tudo o que a gente faz com o nosso corpo. Então, o sol que a gente pega ou não, o alimento que a gente come ou não. No início, eu acho muito interessante sempre que se tenha um entendimento que as restrições, elas acabam sendo tão perigosas quanto os excessos. Então, o equilíbrio, né, tipo, dá para o nosso corpo todos os nutrientes que ele precisa, mas nada em excesso, e tudo isso acaba mexendo com o nosso sistema endocannabinoide. Quando a gente usa a cannabis como uma ferramenta de modular, a gente acaba tendo uma entrada de conseguir consertar os hábitos dos nossos pacientes. E quando a gente fala de bruxismo, lembra que ele, no conceito, é um comportamento? Ele é um comportamento, mas ele é um comportamento involuntário até que a gente consiga trazer para o paciente a consciência dele. Porque bruxismo da vigília se controla, não se trata porque não é doença, né? Mas se controla ajudando o paciente a parar de fazer aquele comportamento. Muitas das vezes, se é secundário a um uso de medicamento, por exemplo, a gente sabe que existem muitos medicamentos que acabam podendo exacerbar ou perpetuar essa parafunção, né? Até isso, a gente tem a cannabis como aliada, porque muitos desses medicamentos podem ser substituídos, desmamados pela cannabis. Então é muito interessante, porque quando a gente pensa em bruxismo e sintomatologia dolorosa, né, DTM, a gente tem várias razões para ter a cannabis como aliada, para controlar fatores secundários que possam estar exacerbando essa condição ou perpetuando, para controlar sinalização de neurotransmissores que estão envolvidos na etiologia do comportamento, para controlar o paciente como um todo, para ele ser um indivíduo menos suscetível a apresentar manifestação dolorosa. Então, é uma baita de uma aliada, sim. E, claro, essas conclusões, elas têm vindo através de pegar vários estudos, né? Estudos que mostram o mecanismo de ação dos canabinoides, o funcionamento do endocannabinoidoma, quais são os tipos de paciente que apresentam essas manifestações de sintomas, a etiologia do bruxismo. Quando a gente junta tudo isso, é impossível a gente não ver, assim, uma big picture, sabe, do quanto que isso pode ser muito bom para esses pacientes, né? Para quem está ao redor também, né? Porque a pessoa melhora, daí o ambiente melhora. É tirar do ciclo vicioso e colocar no ciclo virtuoso, assim. É assim que eu enxergo quando envolve bruxismo e dor orofacial, né? E já aproveitando, pegando esse gancho da dor, a neuralgia do trigêmeo, que é uma situação assim extremamente dolorosa, né? Dizem que é uma das piores dores que existem. A cannabis pode auxiliar nessa patologia também? Pode. A neuralgia do trigêmeo, ela é uma condição que normalmente é tratada com polifarmácia, com múltiplas classes de medicamentos, né? E essas múltiplas classes de medicamentos que são utilizadas no tratamento da neuralgia do trigêmeo são classes de medicamentos que trazem consigo muitos efeitos colaterais adversos, como, por exemplo, anticonvulsivantes, antidepressivos, né? Antidepressivos tricíclicos. E o que a gente sabe, né, que além da cannabis ela atuar de fato, né, em todas as fases do mecanismo de transmissão de dor, né, tanto ascendente quanto descendente, quanto inclusive até na percepção da dor, que é aquilo que o paciente nos relata, né, que a gente tem aí pouquíssimos fármacos com essa característica de atuar diretamente na percepção da dor, né.
assim, dessa maneira, como é o THC especificamente, né, que é o canabinoide aí responsável por esse comportamento. Além disso, a gente ainda consegue, por exemplo, muitas das vezes diminuir os outros fármacos através dos mecanismos de interação que os canabinoides, né, mais especificamente até o canabidiol, tem com esses outros fármacos, porque o canabidiol ele tem uma característica com relação a alguns desses fármacos, que é de fazer com que eles fiquem mais tempo no organismo, né? Ou seja, ele faz com que esse fármaco demore mais para ser metabolizado. Então, com isso, a gente consegue reduzir a dose que esses pacientes tomam dos outros fármacos e reduzir até mesmo o intervalo entre as doses, quando é mais de uma vez por dia. O que é muito interessante, porque dessa forma a gente acaba reduzindo os efeitos colaterais indesejáveis desses fármacos. Então, muitas das vezes, nós não vamos conseguir realmente tratar um paciente de uma condição tão séria como é a neurologia do trigêmeo apenas com a cannabis. Muitas das vezes nós vamos sim usar os fármacos tradicionais, os fármacos convencionais. Mas se nós associarmos a cannabis a esses fármacos, nós vamos conseguir reduzir a quantidade, a frequência, até né, quantas vezes no dia, a dosagem desses outros fármacos e vamos conseguir reduzir os efeitos colaterais. Lembrando que isso é totalmente individual, individualizado, né? Assim, a gente entra numa esfera de tentativa e erro, de realmente sair daquela odontologia mecanicista e abraçar o paciente como um ser único, né? Abraçar a causa. Eu falo para os meus pacientes assim, ó, a gente vai segurar na mão um do outro e a gente não vai soltar. E a gente vai até para sempre. Porque é uma condição que muitas das vezes a gente pega um paciente que tem uma escala de dor 10 e leva ele para 6. Mas para ele essa diferença... Para quem não sente dor, para quem não tem dor crônica, isso parece ser frustrante. Mas para quem tem, isso é uma grande vitória, sabe? Assim, é conseguir sair da cama, é conseguir lavar uma louça, sabe? E é conseguir fazer uma atividade assim que não simplesmente não consegue sem dor. Voltar a ter um pouco de autonomia, né? Exatamente. Então, é mais uma ferramenta e é uma ferramenta muito valiosa. E a cannabis trazendo tantos benefícios dentro da odontologia, qual que é a posição do Conselho de Odontologia, tanto o Conselho Federal de Odontologia quanto o Conselho Regional aqui no nosso estado de Santa Catarina? O que eles falam a respeito disso? Porque, como nós falamos, é uma planta cheia de preconceito, tem todo um estigma em torno dessa planta, só que ela traz muitos benefícios, né? E isso é só a pontinha do iceberg, porque tem muita coisa para ser descoberta. O que eles falam? Bom, o Conselho Federal de Odontologia já se manifestou, né? E o que eles afirmam é que o cirurgião dentista tem autonomia, né, sobre a prescrição e que o Conselho apoia sim, tudo aquilo que for em prol de trazer qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, o Conselho, inclusive lá naquela palestra, né, que eu tive a oportunidade de estar na UFSC para os pacientes com fibromialgia, a gente teve a presença do presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui de Santa Catarina, o professor Wilson Andriani. Ele foi, bateu foto, postou no Instagram do CRO, em uma outra oportunidade, numa outra palestra que eu dei aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Floripa também, num evento que teve de cannabis. Eles enviaram convite para todos os conselhos e o Conselho de Odontologia teve presente também, foi lá, respondeu o convite, foi no evento, bateu foto, também postou no site do CRO. Então, o nosso conselho, felizmente, né, entende essa ferramenta como uma ferramenta válida e valiosa para trazer aí qualidade de vida, né, para os nossos pacientes. Então, o conselho realmente está de parabéns. Isso é bom, né? Porque Isso apoia total a atuação. Apoia.
apoio total. Com a cannabis. Inclusive, eles, a gente tem conversado, assim, né, para eles, existe já um movimento em alguns estados de ter uma comissão específica para falar sobre o sistema endocannabinoide na odontologia, né, essa influência, de fomentar eventos, fomentar palestras, fomentar educação, já que, infelizmente, ainda na graduação nós não temos, né, uma vez que basta ter um CRO ativo, né, para prescrever. Todo cirurgião dentista que tem o seu CRO ativo é habilitado a prescrever. Lá na legislação fala em aptidão, né? Mas é muito interessante a gente distinguir essa estar habilitado no sentido de perante a lei, né? Isso pode, com aptidão, né? Com realmente a habilidade de fazê-lo. E para fazer uma modulação de sistema endocannabinoide no ambiente odontológico com segurança, precisa estudar. Precisa estudar muito. Precisa estudar muito, porque é sempre, uma disciplina né? inteira. Sabe, assim, tipo, quando a gente tem 3 semestres de prótese, sabe, e mais a clínica, mais isso, o sistema endocannabinoide, ele deveria ter pelo menos a metade da faculdade inteirinha, uma cadeirinha dele ali, sabe? Pra gente ir entendendo realmente o funcionamento dele. E como isso não acontece, a gente tem grupos de discussões, a gente tem o Instituto Dala nos trazendo aí, né, uma oportunidade de ter voz, de falar, tem o curso de endocrinologia da UFSC, que é excelente, e dessa forma a gente vai plantando essa sementinha, né, então, que bom que o CRO tem buscado apoiar, inclusive, a educação nesse sentido, né, e é importantíssimo que os cirurgiões dentistas tenham esse entendimento. Tem o CRO ativo? Pode prescrever, mas precisa estudar. Precisa fazer isso com segurança. Doutora Rafaela também faz um trabalho não só como dentista, mas também um trabalho como voluntária. Ela tem atuado em alguns locais aqui no Brasil e também no exterior, principalmente ali na África. Doutora, eu gostaria que você comentasse um pouquinho desse seu trabalho voluntário, que é um trabalho diferencial, né? Não só o trabalho com a cannabis já é um diferencial por si só, mas esse trabalho voluntário também. Comenta um pouquinho pra gente. Foi na Amazônia, isso. Minha primeira missão foi na Amazônia. Foi com uma igreja evangélica, eu sou evangélica, né? Nós fomos para atender as comunidades ribeirinhas na Amazônia. Depois, numa segunda missão lá na Amazônia, eu tive contato com um outro grupo, com uma outra igreja evangélica lá dos Estados Unidos, que tem esse projeto no Mali, na África. E aí eu comecei a ir para a África também, lá para o Mali. Sempre no mês de janeiro a gente vai para lá. Estão todos convidados, né? Quem quiser ir, pode me chamar no meu Instagram, no direct. A gente sempre está precisando, né, de algum tipo de apoio, de algum tipo de ajuda, mesmo que seja braçal, mesmo que seja em oração, mesmo que seja em energia positiva, em ajudando a divulgar o nosso trabalho, porque tanto a missão Amazônia quanto a missão Mali são missões que são 100% bancadas por cristãos, né? 100% bancadas por nós e por outros cristãos que talvez não tenham ali a oportunidade de ir lá até a África, né, para trabalhar, mas que nos bancam. E quando eu falo nos bancam, é um projeto realmente muito grande, porque lá no Mali a gente tem um orfanato que foi construído, né, pela igreja, que tem 30 crianças hoje em dia, uma escola que tem mais de 300 alunos, né, e para quem não sabe, o Mali é um país islâmico, né, nós cristãos somos realmente, assim, uma minoria lá naquela região, existe muita pobreza, muita doença, muita violência, e é realmente muito desafiador, mas é um trabalho realmente muito gratificante, assim, lá especificamente onde é a nossa missão, quando a gente vai, a gente precisa, tipo, levar, agora tem lá, né, um gerador,
a gasolina para a gente poder ter ali os nossos momentos de energia elétrica para ligar a cadeira, para ligar as coisas. Então, a primeira vez que eu fui para o Mali, eu fui a primeira dentista aí para aquela região. E eu levei aqui do Brasil, assim, a gente pagou um monte de excesso de bagagem, inclusive, né, porque eu levei daqui tudo, assim, soro, álcool, todos os instrumentos odontológicos. Hoje lá a gente tá com 2 cadeiras já, que ficam lá desmontadinhas, né, e só vai dentista em janeiro, né. E na Amazônia também não é diferente, assim, a última vez que eu fui, a gente foi para um rio que é bem distante, assim, o Rio Nini. Teve uma situação de uma criança, assim, de uma pré-adolescente, que precisava fazer muitas extrações. E aí eu fiz em um hemiarco, né, para não anestesiar a criança a boca inteira e não ficar aquele pós-operatório, né, não ser tanta anestesia, não ficar um pós-operatório horroroso. E aí eu virei para a mãe e falei assim, quando outro grupo vier aqui, né, ao longo desse ano, aí a senhora vai pedindo para tirar, fazer um lado, depois fazer o outro, para não ficar traumático para ela. E ela olhou para minha cara e falou assim, ninguém vem aqui. Eu tive que contar até 10 e deixar para chorar depois que ela foi embora. Porque é isso, são locais que não tem a assistência. Claro que a nossa missão, né, quando a gente vai nesses locais, é levar a palavra de Jesus, né? Nós somos evangélicos, nós seguimos Jesus de fato, e o assistencialismo é uma ferramenta que nos ajuda a alcançar essas pessoas. E essa palavra que a gente leva é uma palavra de conforto, né? De amor, de atenção, mas realmente quando a gente se depara com situações que são muito precárias, além da odontologia, assim, né? Então, quando eu comecei a fazer as missões, honestamente, eu pensava que eu era uma ferramenta que Deus estava usando para que nós pudéssemos alcançar aquelas pessoas. Hoje, eu sei que essas pessoas foi a ferramenta que Deus usou para me alcançar. A gente sempre pensa lá fora primeiro, mas realmente aqui no Brasil tem muito ainda para ser cuidado, né? Existem populações que estão nos extremos, assim, não só no extremo falando da pobreza e da saúde, mas no extremo do país mesmo, né? Estão em locais, assim, muito isolados, que realmente é difícil chegar uma assistência até eles. Então, um trabalho como esse que a doutora Rafaela executa chega a ser de crucial importância, né? Porque sem ele não chega. Então, parabéns pelo trabalho. Nós vamos deixar os dados aqui da doutora Rafaela para quem quiser entrar em contato, para ter mais detalhes e também colaborar com esse projeto e com outros que a igreja também mantém, que chega a ser de crucial importância para muitos povos por aí. Nós vamos ficando por aqui. Doutora Rafaela, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela entrevista. E esse foi o nosso Caminho Verde de hoje e aguardo vocês no próximo programa.